Abra sua Bíblia sem demora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos do versículo 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Estarei ministrando a palavra de Deus durante 3 horas e meia. Meus irmãos amam a palavra, né? E glória a Jesus. Eu estou brincando, eu vou procurar ser breve, 30, 40 minutos. Eu creio que eu entrego uma preciosa mensagem de Deus para vocês. Atos 2, do versículo 42 ao 47, a Bíblia nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que mais? E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Isso é muito importante. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Somente até aqui. Esta é a boa palavra de Deus. Coloque a mão no coração, repita essa oração comigo, diga: meu melhor amigo, Espírito Santo, usa o apóstolo, usa a tua palavra, nos dá direção, para que nós possamos trilhar o caminho do bem, ser felizes e ser bênção na vida de muita gente. Que nossas vidas possam refletir o mais puro amor de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é a restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. A restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. Estamos aqui, igreja, diante de um texto sagrado. O livro é Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o evangelista, o médico, inspirado por Deus. E Atos dos Apóstolos é um livro que tem um aprendizado aqui que vai falar muito a respeito da obra do Espírito Santo, tá? Através da vida dos apóstolos, né? E a extensão, o crescimento da igreja. E, enfim, cremos que continua esse livro, né? Acho que mesmo lá em Camboriú, se eu não me engano, a gente passava e tinha uma igreja escrita Atos 29, né? Seria o próximo capítulo de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ver no capítulo de número 1, logo, de Atos dos Apóstolos, a ascensão de Jesus, ou seja, o momento que Jesus sobe aos céus para ficar à destra do Deus Pai o Todo-Poderoso. Nós vamos ver no capítulo 1 ainda a escolha de Matias como o apóstolo que fica lá no lugar de Judas. E posteriormente nós veremos a descida do Espírito Santo. Amém, irmãos? Posteriormente o discurso de Pedro, né, falando que o que estava acontecendo ali nada mais era do que o que Joel havia profetizado. E ainda no capítulo de número 2 nós vamos ver as primeiras conversões. Aqui dentro desse contexto, Pedro vai falar para as pessoas se arrependerem,
né, para poderem ser batizadas em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberem o dom do Espírito Santo. Eu quero ainda, nesses dias que antecipam o Congresso Ceará Pentecostal, eu quero aqui trazer a importância do Espírito de Deus mais e mais forte para a igreja, porque o Congresso esse ano tem essa temática, né, que é justamente falando de um texto que Paulo diz, né, ó Timóteo, né, eu quero que seja despertado em você, reavivado em você o dom do Espírito Santo, né, que veio até você pela minha imposição de mãos. Então eu queria explanar, eu queria pregar, eu queria falar um pouco mais a respeito disso, até para que vocês saibam, né, o porquê que Deus nos entregou essa temática para o nosso congresso, que acontecerá do dia 7 ao dia 11 de agosto. Então aqui, nada melhor do que o livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre isso, sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vindo sobre os nossos irmãos, né? O Espírito Santo que havia sido profetizado no livro de Joel, e credenciando nossos irmãos, dando a eles poder, autoridade, unção, para que eles pudessem testemunhar de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então assim, é muito importante. Eu estava caminhando esses dias e estava me lembrando dessa temática, né? Eu digo, meu Deus, está aqui o Senhor me deu esse texto, né, em Timóteo. Que dom é esse, Senhor? Que dom é esse que tem que ser reavivado, né, em Timóteo, né? Isso é simplesmente, né, porque Paulo, ele está chamando a atenção de Timóteo. Timóteo, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos reavivar esse dom do Espírito Santo. Ou seja, dá uma vigiada aí, porque você precisa ser governado pelo Espírito, você precisa ser iluminado pelo Espírito, você precisa dar lugar ao meu Espírito, para você ser mais incisivo, mais ousado, mais sábio, mais intrépido, mais valente nessa obra que é a minha igreja ser instituída, a minha igreja ser pastoreada, o evangelho ser divulgado, pessoas serem salvas, e nós fazemos pressão nas portas do inferno. Então assim, eu fiquei maravilhado com essa fala de Deus ao meu coração, né? Porque se não, irmãos, nós começamos a viver uma vida da igreja colocando o Espírito Santo de lado. Eu conheço Bíblia, eu sei pregar, eu tenho didática, eu tenho eloquência, né? E você vai ver depois Paulo falar isso. A igreja em Corinto, no capítulo 2, na sua primeira carta, Paulo vai dizer assim: a minha pregação não é dotada de eloquência, sim ou não, irmãos? Mas ela é dotada do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria do homem, mas se apoie de onde realmente vem o poder, que é do Espírito de Deus. Então tem igrejas que estão deixando o Espírito Santo numa caixinha. Tem igrejas que estão usando de paliativo algo que não vai ter poder para curar os enfermos, para libertar cativo, né? A igreja que não vai ter poder para expulsar demônio, muito menos para manter um povo avivado, né? Muito menos para santificar um povo e nos manter vigilantes até a volta de Jesus, porque pode ser que a chapa esquente um pouquinho até a volta de Jesus, mas mesmo se a chapa esquentar, nós não temos problema com fogo, porque nós somos o povo do fogo do Espírito Santo. Quem está entendendo, manda glória para Jesus aí. Então, eu venho hoje aqui, pelo Espírito Santo de Deus, falar para vocês que entregaram a vida a Jesus semana passada, mês passado, ano passado, há 10 anos, 20 anos atrás, que é necessário essa restauração do autêntico e do verdadeiro cristianismo. Quer ser um cristão, né? Quer ser um cristão para você? Como é que vivia a igreja primitiva? Como é que os nossos irmãos eles viviam, né, naquele tempo? Nossos irmãos foram muito perseguidos, nossos irmãos passaram por muitas lutas, mas nossos irmãos venceram e a igreja cresceu. Amém ou não amém? Então, mas às vezes a gente quer se chatear com o irmão que pensa mal da gente, fala mal, né, posta uma bobagem e tudo. Mas se a gente for dar uma olhadinha aqui o que os nossos irmãos passaram, né, na igreja primitiva, a gente vai ver que a gente está precisando ser mais crente. Quem está entendendo, diga aleluia.
Então, irmãos, eu venho aqui hoje pelo Espírito Santo de Deus, né? Falar sobre alguns segredinhos aqui da igreja primitiva, que foi tão bem sucedida, e eu vou trazer aqui, né, através desse texto, né, eu vou mostrar para vocês aqui como a igreja primitiva, né, essa igreja, ela foi bem sucedida, ainda passando por tantas dificuldades como passou. Nesse texto sagrado aqui nós temos um modelo de uma igreja bem sucedida. A igreja primitiva é a matriz que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. Repita comigo, diga: a igreja primitiva é a matriz, diga: é o modelo para todas as igrejas. Amém, irmão? Então, assim, o segredo do seu avanço, do seu crescimento, da sua marcha vitoriosa, tem sido o ideal perseguido por todas as igrejas cristãs que almejam essa restauração, né, do autêntico cristianismo. Então, nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, o que esses irmãos colocaram em prática para eles não se suicidarem, para eles não desistirem, mas para que eles avançassem e que o poder de Deus fosse tão real na vida deles. Primeiro tópico da mensagem de hoje, eu vou falar sobre a perseverança na comunhão. Amém? Nós precisamos perseverar na comunhão. Mas eu falei hoje, meio-dia, eu estava pregando pelo YouTube, e eu preguei hoje em Mateus 12, acho que foi do versículo 1 ao 8. Eu falei que Deus é puro amor. Quem assistiu? Dá um glória. Enfim, não vou forçar ninguém a estar assistindo meio-dia, porque às vezes a pessoa está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Mas uma das mensagens mais lindas que Deus já me deu, eu preguei hoje meio-dia. Vou trazer para o altar. Quem sabe prego no Ceará Pentecostal. Repita comigo, diga: Deus é puro amor. Minha mãe, pastora Núbia, eu trouxe a mensagem tão linda, falando sobre Jesus e os discípulos, e o momento que os discípulos tiveram fome, e eles escolheram espigas no sábado para comer. E os fariseus, né, parece que não tinham o que fazer, foram julgar os discípulos porque haviam comido, né, colhido um alimento para comer no sábado. E aí nós vamos ver Jesus citando, né, citando o que estava escrito, quando o sacerdote, ele deu os pães da proposição para Davi e os jovens que andavam com Davi comer. E foi muito importante esse texto, acho que está em 1 Samuel 21, acho que é versículo 6, que o sacerdote diz assim: Davi, tu está com fome, não tem outro pão aqui a não ser os pães sagrados. Mas Davi, você está puro? Aí Davi disse: nem ontem nem anteontem eu me cheguei à mulher, e os jovens aqui também estão bem. E ele deu os pães da proposição para que eles comessem. E a Bíblia ainda fala assim: o pão quente. E eu falei: Deus, que coisa linda. Aí eu disse: meu filho, isso tem a ver com comunhão. E é justamente sobre essa estratégia que Deus dá a nós, para nós nos mantermos puros, para nós nos mantermos felizes e fervorosos até Jesus voltar, nesse mundo tão louco. Amém, irmãos? Nós vivemos em comunhão. 1 Coríntios 11 vai falar do texto da Santa Ceia. Paulo, iluminado por Deus, vai falar sobre a Santa Ceia. Amém ou não amém? E aí ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, aí então coma do pão e tome do. Ou seja, Deus dá oportunidade todos os dias para nós nos examinarmos. Então, como é que o cristianismo autêntico, verdadeiro, ele é restaurado? Como é que eu posso dizer que eu sou um cristão tal qual meus irmãos eram na igreja primitiva? Quando eu tenho uma vida, não de olhar para a vida dos outros, dar nota na vida dos outros, julgar a vida dos outros, como os fariseus faziam, mas quando eu me examino todo dia, todo instante eu me examino. Deus, essa minha fala agora foi para glorificar teu nome ou foi para aparecer, para me exibir? Esse bem que eu fiz agora foi para que as pessoas me chamem de bonzinho?
Ou eu fiz esse bem agora, Senhor, para que todos te vejam em mim? Esse perdão que eu dei agora foi da boca para fora ou é verdadeiro? Então, em tudo eu vou o quê? Me examinando. E é isso que Deus requer de nós. E o que é que o diabo está fazendo? O diabo está fazendo as pessoas a cada dia vasculharem mais a vida dos outros. Então a pessoa vai lá, tem o Instagram dela, tem o fake, tem o Facebook, tem o fake, tem o fake, só para bisbilhotar a vida dos outros. E isso não é bom. Por quê? Porque são só 24 horas no dia, irmão. E nós temos que dormir, que a gente tem que descansar, a gente tem que ter tempo para se alimentar, a gente tem que respeitar isso. A gente tem que buscar ter tempo com Deus, todo dia. E esse tempo com Deus não é porque eu sou pregador, não é porque eu sou palestrante, não é porque eu sou evangelista, nem missionário, não. É para eu recarregar minhas baterias. É para eu me alimentar com o pão vivo que desce do céu. É para eu poder colocar vitamina no meu organismo espiritual, suplementar, para que eu não venha enfraquecer, me apostatar ou me desviar. Então qual era o segredo deles aqui? Eles viviam em comunhão todos os dias, como nós estamos fazendo. Eu achei lindo, eu estava aqui a gente louvando e vendo o povo chegando. Eu digo, meu Deus, é lindo demais essa igreja. O povo lindo. Aí vai, o irmão pega 2, 3 ônibus. Aí o irmão vem de carona, o irmão vem andando. O irmão chegou atrasado, mas veio, né? Aí traz o menino sentado ali, brincando, mas vem para a igreja. Eu falei, Deus, que povo mais lindo é esse, Jesus? Que o Senhor me dá alegria de eu ser pastor numa terça-feira, mês de julho, já mês de férias. Mas o nosso povo presente aqui, nosso povo louvando, se emocionando no louvor, sentindo a graça. Eu vendo essas meninas louvando. E quando eu falei assim, eu nasci para louvar a Deus, eu sei que elas sentem isso. E não somente elas, mas nós. Que nós nascemos para conter Deus, amar Deus, adorar Deus, louvar a Deus, né? Então assim, nada mais propício do que num culto desse de terça-feira eu trazer uma mensagem maravilhosa dessa. Mas eu quero meu milagre, pastor. Vai acontecer por consequência, tá? Vai acontecer por consequência. Você não pode vir só para o culto atrás do milagre. Você tem que vir para o culto primeiro para adorar. Você vem para o culto primeiro para agradecer. Mas eu vou agradecer depois do meu milagre acontecer. E os outros? E a provisão, e a providência, e os livramentos? E a salvação que você já tem? Então eu já venho agradecendo, o inimigo tonto. Mas o que está agradecendo? Cadê o milagre dele? Cadê o milagre dela? Está agradecendo pela salvação, está agradecendo pela proteção, está agradecendo pelo que Deus já fez, pelo que Deus vai fazer, né? E qual a consequência? Vai acontecer mais milagre. Mas por que vai acontecer mais milagre? Porque eu estou em comunhão. Eu estou em comunhão com Deus. A bênção apostólica, ela envolve a graça do Filho Jesus, envolve o amor do Deus Pai, e envolve o quê? A comunhão do Espírito Santo. Então, eu e você, depois que entregamos a vida a Jesus, nós temos o Espírito. Eu tenho comunhão com o Espírito Santo, né? Eu estava num lugar hoje, eu falei, o Espírito Santo intercede por mim, intercede por esse povo aqui nessa reunião. Está entendendo? Eu falo só em Espírito. Quem é que faz isso? Né? Às vezes você está ali num lugar e tal, seu Espírito Santo intercede por nós aqui, vai dar tudo certo. Espírito Santo vai no coração dessa pessoa. Espírito Santo, só Espírito Santo. Isso é poderoso, irmão. Você ter a comunhão. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele escreveu o 51 por quê? Porque ele não queria perder o quê? A comunhão com o Espírito Santo. Ele não queria perder o quê? A presença do Espírito Santo. Ele não queria parar de escutar a voz de Deus, porque senão já era para nós. Então, eu venho hoje aqui dizer para você, você vai receber milagre, você vai ver muitas coisas lindas acontecerem, você vai presenciar, você vai ver, você vai sentir coisas maravilhosas. Mas por que o senhor não está me enganando? Não, pastor, não estou não. Eu estou dizendo para você que vai vigiar e vai perseverar nessa comunhão com Deus. Como é que eu vou me manter em comunhão com Deus? Eu vou me manter lendo Bíblia.
Quando eu leio Bíblia, Deus fala comigo. Eu vou manter orando. E quando eu oro, eu falo com Deus. Então, é necessária essa comunhão. Só com Deus? Não, eu também vou ter que aprender a viver em comunhão com os meus. Quão bom e quão agradável que os irmãos vivam, hein? É como o óleo que desce sobre a barba, sobre a orla de Arão, o sacerdote. E o texto diz, no finalzinho do 133, vai dizer: ali a bênção de Deus é decretada para sempre. A bênção de Deus vai ser decretada onde houver comunhão e não divisão, comunhão e não facção, comunhão e não confusão. A bênção de Deus vai vir e vai ser potencializada através do amor que há entre nós, através da nossa maturidade, da nossa compreensão, do nosso discernimento. Vai descer uma glória hoje, que eu estou todo arrupiado. Quando eu me arrupeu minhas pernas, irmão, já sei que o papai está presente no culto. Tá entendendo? Laga xarabacandaraia, arebassuria candereia. Não tem nada melhor do que você sentir que Ele está com você. Quem está entendendo? Eu não estou sozinho no vale, eu não estou sozinho no deserto, eu não estou sozinho nessa tribulação, eu não estou sozinho nessa vida aqui não. Eu tenho um grandão da Galileia que está comigo. Eu tenho Ele que é maior do que o gigante, eu tenho Ele que é maior do que a afronta, eu tenho Ele está comigo, eu estou com Ele está comigo, eu estou com Ele. Quem veio adorar Ele? O apóstolo Pedro passou por muita coisa na vida dele. É lindo estudar sobre Pedro. E Pedro era muito intempestivo, né? E Pedro era muito... Pedro falava muito, né? Alguns irmãos... Não é você não, Aí Pedro dizia assim: Jesus, todo mundo pode falhar contigo, mas eu não falho. Ele falou isso ou não falou? Jesus, podem te deixar, mas eu não te deixo. Pedro, o diabo pediu para te peneirar igual o trigo. Igual Pedro, Jesus jogou para ti. Quando tu te converter, que tu ainda não é convertido, tu tem tudo para se converter, mas quando tu se converter, vai vir um bocado de gente contigo. Irmãos, olha a coisa mais linda. E Pedro foi, andou por cima da água, afundou, Jesus levantou. E Pedro cortou a orelha de Malco, o sacerdote. Jesus foi lá e colocou. Mas dava um trabalhinho, Pedro, dava ou não dava? Mas era um dos mais chegados, era um dos mais íntimos. E aí, nós vamos ver, irmãos, Pedro, que negou 3 vezes, nós vimos aqui, numa das mensagens das primícias. Jesus faz ele afirmar, não somente que conhecia Jesus, mas Jesus faz ele afirmar que amava Jesus. 3 vezes. Aí Jesus apaga o trauma, tira o trauma da vida de Pedro. E aí Jesus diz: cuida de ovelha, apacenta ovelhas. E aí, irmãos, você vai ver Pedro em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2 logo, ele vai falar para o povo se arrepender para receber o Espírito Santo. Ele vai dizer que o que está acontecendo no cenáculo, olha esse Pedro, olha o tempo passando, a maturidade, o trabalhar de Deus. Aí Pedro vai dizer assim: o que está acontecendo, ninguém está bêbado aí não, está acontecendo o que Joel profetizou. O cara está, Aí no capítulo 3 você vai ver Pedro, alguém vai pedir esmola para Pedro, e Pedro vai olhar para o coxo e vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo superior, muito, do que ouro, prata, qualquer quantia financeira que eu posso te dar. Eu tenho poder nas minhas entranhas, eu tenho autoridade no meu ser. Olha para mim. O cara olha, aí ele bota a mão assim: me dê a mão. O cara dá. Aí levanta. Aí quando levanta, o cara vai e firma os pés. Quando o cara firma os pés, aí para a vergonha ser maior para o inferno, o cara entra dentro do templo saltando e louco.
Olha para essa pessoa e diz: deixa Deus te usar assim. A restauração do verdadeiro cristianismo é você viver em tanta comunhão com Deus. É você viver em tanta comunhão com Deus. Eu vou repetir. É tu. Tô todo arrupiado. É tu ser um com Jesus nessa terra. É tu ser tão cheio de amor, tão cheio de graça, tão cheio de poder, tão cheio de unção, que não somente esse coxo vai levantar e vai entrar no templo saltando. Mas no capítulo 4, versículo 8, vão querer intimidar Pedro. E Pedro vai dizer: Anás, Caifás, os maiorais da época, eu agora não sou mais intempestivo, metido, autossuficiente. Eu aprendi a lição. Eu estou cheio do Espírito Santo. Sai pra lá, Satanás, porque eu vou ganhar alma para Jesus. Sofrimento que eu e você já passamos não é nada diante da glória que Deus ainda vai encher a nossa casa, nossas vidas. As lutas que nós passamos não é nada diante da felicidade que Deus tem proposto para nos entregar em vida ainda. A Bíblia vai dizer depois lá em Atos capítulo 5 que vinham e traziam enfermos em camilhas e arrastavam para que ao menos a sombra de Pedro passasse e aquelas pessoas fossem curadas. Será que esse homem andava com Deus? Será que ele tinha comunhão com Deus? Pega essa unção para você hoje. Pega, pega, pega. Olha para essa pessoa e diga: a tua guerra não é contra ninguém na terra. Diga: Deus vai converter a fofoqueira. Se ela não se converter, ela desce à sepultura. Deus vai converter o invejoso. Se ele não se converter, ele desce à sepultura. Tá entendendo? Mas isso é com Deus, não é contigo. Mas não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. Faz só o seguinte: prega a minha palavra, louva o meu nome, mostra o meu poder nessa terra, minha igreja. Quanto custa tu tá de mão dada com a tua esposa? Quanto custa tu tá aqui hoje com a tua filha? Quanto vale tu tá aqui hoje sentadinha, tendo passado por tanta luta já? Porque eu sei um pouco das lutas que cada um de vocês passaram. Me diz. Estava conversando com uma pessoa muito querida esses dias, e a gente conversando a respeito de uma situação de um filho de uma pessoa que tinha partido. A gente conversando e dizendo assim: imagina se pudessem perguntar para aquele pai e para aquela mãe: vocês dariam todo o dinheiro que vocês têm para que aquele filho pudesse voltar a viver? Mas as pessoas às vezes elas param de raciocinar.
elas perdem o bom senso pela falta de comunhão com Deus. Elas começam a ser absorvidas pelo mundo, pelo sistema. E quanto mais elas têm, mais elas vão querer. E nunca foi isso, sempre foi Ele. Há quantos anos eu conheço você? Quantos anos você está aqui? Desde os 11 aninhos. Tem 30. Ela tá desde o início da igreja. Ela louva com a filha no braço. Essa daqui ia casar errado. Eu deixei? Eu não deixei. Porque eu sou teu pastor, teu amigo. A tua alegria é minha alegria, minha filha. Eu me alegro muito quando eu vejo o Rosenberg participando nos grupos e poder ver você aqui e tal. Isso é ser igreja. Quando eu falei com o marido dando a mão para a esposa, eu vi você, Fernando, e você, Raquel. Por quê? Porque eu prego, mas eu vejo, eu não sou cego. Deus me faz ver, graças a Deus. Quando eu falei pai com filho, eu me lembrei do Mauro, porque o Mauro disse que vinha com a filha dele aqui hoje. E eu fico lembrando da história de vocês e vendo vocês, e vai passando esse filme. Eu me lembrei de você, Levi, hoje e ontem. O Levi também está conosco desde o começo, ele é a mãezinha dele. Eu digo, Deus, obrigado por ter um Levi como membro da igreja. Obrigado por ter um jovem que te ama, que te adora. Simples. Estava conversando domingo à noite com um casal aqui da igreja. E aí uma irmã tinha ido para o aniversário de um filhinho de uma irmã que saiu aqui da igreja. E aí estava ali falando comigo e tudo e tal. Eu falei, eu vou gravar um áudio aqui abençoando a vida do menino. Manda para eles. A pessoa não congrega mais aqui na igreja, mas eu gravei um áudio abençoando o menino. Sou pastor, irmão. Eu só amo, irmão. E é com facilidade. Eu não tenho dificuldade para amar. Eu não tenho dificuldade. Por quê? Porque isso é andar em comunhão com o Espírito de Deus. Porque é isso que nos dá dignidade. É isso que faz nós sermos nobres. É isso que guarda a nossa felicidade, nos blinda nas emoções. Onde existe um inimigo tão sagaz, tão mau, que tenta enganar as pessoas, engana alguns irmãos que constroem fortalezas para se afastar de nós, logo de nós, logo daqueles que um dia oraram por eles, abraçaram eles, foram como remédio para eles. Mas olha o que o diabo faz. Mas eu não vim aqui para dar glória para Satanás. Eu vim aqui para dizer que ele existe, ele é mau, ele quer roubar, matar, destruir. Mas eu vim aqui para dizer para cada um de vocês, irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus nessa terra. Nós somos o povo mais lindo do universo. Nós somos a nação santa, minha mãe. O povo exclusivo, adquirido por Deus. Sacerdócio real, nação santa. Povo adquirido por Deus, comprado por Deus com alto preço, tirado das trevas para anunciar luz. Meu Deus do céu. Minha alegria de falar com um pai hoje que estava com um filho e me ligou para eu falar com o filho dele. Não consegui, mas amanhã eu consigo, porque eu quero ver o filho dele mais crente, mais próximo de Deus. A alegria da gente de poder viver o amor fraternal não fingido, da gente viver essa vida aqui, o amor fraternal que não é fingido. Está entendendo? É um amor real. O irmão nosso que se hospitalizou de ontem para hoje, eu falando com a mulher, já vi a esposa dele ali, os filhinhos dele ali agora, e a gente orando, intercedendo para que o nosso irmão esteja conosco aqui logo, logo, dando testemunho. Isso é ser igreja, o resto é pau.
Repita comigo, diga: perseverar na comunhão com Deus e com nossos irmãos. Isso sim é ser cristão. Tópico 2 e 3, que já são 8h49, eu falei que ia pregar só 40 minutos. O tópico 2 é perseverança na oração, amém? Porque aqui em Atos 2, versículo 42, diz que eles vão perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós temos que perseverar em oração. Não tem cristão verdadeiro, não existe igreja genuína se você não acordar orando, e não dormir orando, e não viver orando. É assim ou não é? Baixinha. Essa pequenininha ali, de menos de 1,5 m, né, Mauro? Hein, Sarinha? Ali a Nubinha Castelo, Gomes Castelo. É a vida dela. É essa. Ela vivia para rezar. Graças a Deus se converteu, agora vive para orar. Mas já na reza, Deus já recebia, porque já sabia a motivação do coraçãozinho dela. Mesmo naquelas oraçãozinhas repetitivas. Mas Deus sabia o quanto que ela amava a Deus. Aí Deus fez igual fez como Cornélio, né? Mostrou para ela o caminho, e aí ela seguiu. Mas a gente ora direto. Não tem esse negócio de dizer assim: eu vou orar só na igreja, eu vou orar só na precisão. Eu tenho que orar para agradecer. Amém? É tão bom você orar para agradecer, porque eu estou mantendo minha comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Eu só chego nele para pedir. Eu só chego nele para dizer: me dá, me dá, me dá. Hã? Quem é que gosta? Você tem um amigo, uma pessoa, um relacionamento, e você sabe que aquela pessoa só tem interesse de tirar alguma coisa de você. Mas quando você sente que aquela pessoa te ama, ela precisa te pedir alguma coisa? Vou repetir. Quando você sente que uma pessoa te ama, ela precisa te pedir alguma coisa. Que é isso? Nós que somos pais, nós sabemos muito bem disso. O que a gente faz pelos nossos filhos, até pelos netos, né? É um amor muito grande. Eu venho aqui para dizer para você hoje: persevere em oração, ora mais. Diga assim: eu vou orar mais. Amém? Ora. A oração não precisa de palavra bonita, não precisa de eloquência. Deus escuta a oração do analfabeto. É mais fácil até escutar deles. Deus escuta coração. Deus escuta motivação. Deus escuta e interpreta gemido. Mas Deus também interpreta alegria, sorriso. E o Senhor está dizendo para você hoje: ora, fala comigo. Fala em voz audível, fala em espírito. Mas não pare de orar. Paulo está falando sobre a guerra contra principado, potestade, dominadores do mundo tenebroso, em Efésios 6. Aí Paulo fala da armadura de Deus, e Paulo finda o capítulo 6 de Efésios. Paulo finda dizendo: e orai para que no abrir e fechar dos meus lábios o mistério do evangelho seja conhecido diante de todos, e para que eu possa também ter uma vida de oração. Ora para que eu tenha uma vida de oração. Terceiro tópico, concluo aqui: evangelização fervorosa todos os dias. Eu tenho que perseverar na comunhão com Deus e com os irmãos, eu tenho que perseverar na oração, mas tem outro requisito imprescindível para que eu seja um cristão de verdade: eu tenho que evangelizar de forma fervorosa. Eu não estou dizendo, irmão, evangelizar como esses crentezinhos 171, meia boca, não, tá entendendo? Você é tão bom, só falta Jesus. Não se evangeliza dizendo que ninguém é bom. Desde o começo você tem que dizer: você precisa de Deus pagando imposto, você precisa de Deus sendo bonzinho, viu? Você precisa de Deus, porque você, na verdade, bom é só Deus. Você está entendendo? O Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz, o que é? Convence do pecado.
pecado. Então como é que eu vou chegar cheio do Espírito Santo para um pecador, dizendo que ele é bonzinho, só está faltando Jesus? Vamos evangelizar de forma fervorosa. Vamos chegar lá para o doutor, para o patrão, para o amigo. Vamos chegar lá para o inimigo. Vamos chegar lá para a fofoqueira, para o fuxiqueiro. Vamos chegar lá para quem trabalha conosco, estuda conosco, convive conosco. E vamos dizer assim: você já entregou sua vida a Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque se você fizer isso, oh meu Deus do céu, você vai saber que na justiça foi pago um preço para você não ser condenado. E no juízo que há de vir, você vai ser absolvido. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ser, aleluia, reto, direto, sincero, implacável. E Deus vai te usar. E quem estava morto vai ressuscitar. Quem estava enfermo vai ser curado. Quem estava cativo vai ser liberto. Quem estava caído vai ser levantado pelo poder do Espírito Santo que está nas tuas entranhas, homem, mulher, jovem, adolescente, criança. Oh, quem veio aqui adorar Jesus nessa noite? Só para concluir, para a gente ir para o final, vou só lembrar: evangelização fervorosa todos os dias. Ô fulano, se der, vamos para a igreja amanhã. Nós temos que parar com essa apatia. Nós temos que parar com esse se der. O diabo é tão sem vergonha que ele chegou para Eva. Ele não chegou no se der, não. Ele chegou para Eva com uma afirmativa na negativa, com a mentira, afirmando que era verdade. Certamente não morrerás. Não tremeu nem os olhos. Aí está lá o inimigo, está lá Faraó, dizendo para Moisés: quem é teu Deus que eu não conheço? O cara nem pestaneja. E eu e você estamos convidando alguém, às vezes, na dúvida, no medo, na insegurança, na tremedeira. Ah, não, a partir de hoje eu quero ver vocês com vara, anzol, isca, rede. Arpão, bomba. Quem vem comigo ganha alma para Jesus? Fica de pé. O que é que essa igreja primitiva estava fazendo? Vamos ver. Eu vou concluir. Versículo 43. Em cada alma havia temor. Ou seja, o povo tinha vergonha na cara. Não mentia para pastor não, nem para irmão não. Muitas maravilhas aconteciam em sinais pelas mãos dos apóstolos. Graças a Deus acontece aqui. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Perseveravam unânimes todos os dias no templo. Isso aqui é lindo. Partindo pão, comendo juntos com alegria e tal. E no 47 diz: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Eu preciso ser mais incisivo. Eu preciso ser mais direto aqui com vocês. Nós estamos em déficit. Creio que a maioria de nós pode estar sim vivendo em comunhão com Deus. Creio que a maioria de nós pode estar sim vivendo uma vida de oração. Mas está faltando esse evangelismo fervoroso. Está faltando. Repita, diga: eu não posso mais perder tempo. Imagina, eu vou concluir agora. Lá em Tiago 5 diz, no finalzinho: quem salvar uma alma, grande vai ser a festa no céu. Sim ou não? Aí eu e você, irmão, às vezes a gente se depara com alguém no ônibus, na van, no colégio, na faculdade, vizinho, estuda com a gente, trabalha com a gente, convive com a gente. Aquela pessoa está depressiva,
oprimida, angustiada, pensando em se matar, a gente não sabe, a gente não sente. E sabe por que às vezes não se sabe e não se sente? Falta de sensibilidade. Estamos talvez pensando muito nas nossas bênçãos. Estamos talvez pensando muito nos nossos problemas. Mas quando de repente eu começo a pensar em resolver mais o problema dos outros, será que tem alguém que se levanta do trono para resolver os meus? Vocês estão diante de um pastor que não é perfeito e ninguém é. Mas vocês estão diante de um homem que teme e treme na presença de Deus. Tá? Procura o seu livro aberto. Está ali a Deise, que praticamente mora com a gente. Tem a Anaélia. Tinha a irmã Conceição que já partiu para a glória. Mas nós temos procurado dar bom exemplo. Eu, minha esposa, meus filhos, minha casa, servir a Deus. Eu rogo para que a minha casa sirva a Deus por toda a nossa trajetória de vida nessa terra. E rogo para que a casa de cada um de vocês sirva a Deus. Eu rogo para que nós possamos ser pessoas felizes. Não fariseus de plantão buscando alguém errando para acusar, para condenar. Mas nós somos pessoas felizes. E nessa noite de terça-feira eu vim trabalhar para Jesus e para você. Sábado minha esposa pregou, não vim, porque devido ao estresse de um tempo para cá, aí fui na dermatologista, aí ela deu uma rosácea, uma dermatite atópica, uma coisa e tal. E aí às vezes eu preciso descansar, às vezes eu preciso, tá entendendo? Às vezes até café eu evito, algumas coisas que é para poder meu rosto não ficar coçando. E tudo isso é resultado de guerra espiritual. Eu sou um ser humano. Então por mais que eu tenha fé, mas às vezes a minha alma sente. E eu vim aqui só isso, pedir, intercedam por nós, cuidem de nós, nos amem. Quando nós cuidamos da família pastoral, a família pastoral, ela está ali bem para poder cuidar também de nós. Eu vi a fala de um pastor, achei muito importante, nunca tinha ouvido isso. Não é Deus, não é responsabilidade de Deus fazer a igreja ser suave para o pastor. É responsabilidade de cada membro fazer a igreja ser suave para o pastor. Texto, Hebreus 13, 7 e 17. Cuidado para que o teu pastor não ore por ti gemendo. Isso não seria bom. É melhor o teu pastor orar por ti feliz. É melhor o teu pastor orar por ti cheio de graça, cheio de entusiasmo. Então eu conto aqui com a ajuda de vocês também, com a cooperação de vocês. Pessoas esse ano, do ano passado para cá, tentaram nos destruir. Pessoas más, invejosas. Alguns irmãos nossos sucumbiram, alguns estão voltando. Mas nós estamos aqui de pé, marchando de forma triunfante, mais felizes, mais maduros, mais nobres. Mas precisamos a cada dia nos organizar mais. Então, pelo poderoso nome do Senhor Jesus, eu conclamo a igreja para que nós possamos viver esses 3 requisitos aqui de um cristão de verdade: vida de comunhão com Deus, com os irmãos, perseverança de oração e perseverança de o que? De um evangelismo em fervor espiritual. Tem muita gente lá fora, gente, com o pé na cova. E nós vamos ter autoridade de Deus para ir lá e dizer: sai daí, a morte não é não, é vida para você. Decreta de vida para a sua casa. Você pode ser feliz, você pode dar a volta por cima, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem alguém nessa noite aqui que quer se arrepender, quer vir aqui na frente, entregar a vida ao Senhor Jesus? A igreja aplauda ao Senhor.
tiver alguém que queira se reconciliar, né? Pastor, eu quero me reconciliar hoje. Eu quero voltar a ter comunhão com Deus. Eu quero voltar a ter comunhão com meus irmãos. Eu quero voltar a perseverar na oração. E ser também um evangelista fervoroso. Pescar almas para Deus. Coisinha mais linda, meu Jesus. Igreja, aplaude Jesus. Você que está aí agora pelo YouTube. Como é teu nome? Teu nome? Loreni? Lorene. Tua idade? Qual a tua idade? 12 aninhos. Cor mais linda, Jesus. Gente, tem pessoas agora pelo YouTube, do outro lado do Brasil, viu, gente? Tem pessoas lá do outro lado do mundo agora, gente. Eu fico maravilhado. Tem gente que fala assim: eu sinto, se eu sentir aqui pelo YouTube. Quem falou isso pra mim, sabe? O Buiú. O Buiú disse: apóstolo, eu sentia um som aqui pelo YouTube. Imagine presencial, como é que não foi? É lindo, irmãos. É lindo a gente viver a vida da igreja. A pessoa pode muito bem morar no outro estado, na outra nação, e continuar vivendo isso daqui. Não cuspir no prato que comeu. Está entendendo? Ser gente decente, gente com temor, gente com respeito, com reverência, cristão de verdade. Você que está arrependido, se reconciliando, ora comigo. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Me lava com teu sangue. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Diga: Espírito Santo, meu melhor amigo, me sela, me enche, me unge, me alegra, me entusiasma, me faz viver em novidade de vida. Eu quero comunhão contigo, eu quero comunhão com pessoas do bem, eu quero perseverar em oração, eu quero ser um evangelista, um ganhador de almas. Diga: obrigado, Espírito Santo, pelo meu nome escrito no livro da vida, pela vida com abundância e pela vida eterna. Fala: eu e minha casa, eu e essa linda igreja serviremos ao Senhor Jesus, hoje e para sempre. Quem crê, diga amém. Pode se levantar glorificando o nome de Deus. Aplauda Jesus. Aplaude mais forte. As pessoas que entregaram a vida a Jesus ou se reconciliaram, que estão aqui, se quiserem ir, vão ali para a consolidação. Você que vem em busca do seu milagre, vem até aqui à frente. Milagre, cura, porta aberta, intervenção divina. Queria que os irmãos erguessem as mãos para cá. Pai das luzes e Deus da eternidade, após um culto maravilhoso, uma palavra poderosa, uma presença gloriosa, nós oramos por milagres, nós oramos por curas, nós oramos por bênçãos, nós oramos por portas abertas, nós oramos, ó Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor, de forma sobrenatural, vai nas entranhas dessa pessoa agora, visita órgãos, visita coração, pulmão, os rins, visita, Senhor, visita o cérebro, visita a coluna vertebral, visita a medula, visita, Senhor, agora. Que o Senhor Deus repreenda todo o mal. Visita as veias, as artérias. Deus, eu te peço, cura agora teu filho e a tua filha. Arranca agora de dentro da alma, arranca a angústia, a tristeza, o medo, a ansiedade, o estresse. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, começa a derramar bálsamo agora do céu. Ó o bálsamo, ó o refrigério. Olha aí, ó, sente aí, ó, o toque, a cura, a bênção. Deus, abre a porta de trabalho. Deus, mantém essa casa, essa família, restaura casamento, traz filhos de volta para casa, para comunhão com os pais, com a igreja, com os verdadeiros amigos, com a tua presença. Que haja restauração, restituição, que os céus se abram e que a tua glória desça nesse lugar.
vai tocando, vai curando, vai libertando, vai batizando com fogo do teu Espírito Santo. Opera milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Prodígios, sinais, maravilhas, maravilhas, sinais, prodígios. Que eles testemunhem do teu poder. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos, ó Todo-Poderoso, e te agradecemos. E quem crê diga amém, amém, amém. Vocês dão uma salva de palmas para Jesus? Nós estamos precisando de 23 pessoas com oferta de R$300 para nós concluirmos o pagamento lá do parquinho das crianças, tá? A gente alcançou aí, eu acho que 10 mil. No domingo está faltando, acho que é 7. Ou tá, alguma coisa. São 23 pessoas com oferta de R$300. Então eu queria que você viesse aqui agora fazer sua oferta de R$300, porque a igreja ela compartilha, a igreja ela coopera, a igreja ela ajuda. Quem é a primeira pessoa que vai ofertar? Após já ofertei, oferte de novo, ajude, coopere, tá certo? São 23 pessoas. A igreja pode ir aplaudindo, que já tem mais gente chegando aqui. Sai do seu lugar, irmãos, é 23. O Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu só vou sair daqui hoje com os 23. Eu vim certo, não sou frouxo. Ou é ou não é. São 23 escolhidos, 23 guerreiros, 23 guerreiras, tá entendendo, que vão abençoar a igreja, a obra de Deus, porque tem certeza que Deus é recompensador, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7. Vamos lá, nós vamos na contagem regressiva, que é para fazer medo do Satanás. 8, 9. Vamos lá, está faltando só 14, 10, está faltando só 13 agora. Está faltando só 13 pessoas. Nós vamos arrebentar, só está faltando 12. Só está faltando 12, aleluia. Só está faltando 11. Oh meu Deus do céu, eu quero ver essa igreja primitiva, poderosa, unida, vencer o diabo mais uma vez. E a gente mostrar para o mundo espiritual e físico que a gente unido não tem quem possa conosco. Só falta 10 agora, só falta 9 agora, irmão. Vem comigo, Brasil, vem comigo, Brasil. Só falta 9, só falta 8 pessoas, irmão. Lebaná, só falta 7 agora. Só falta 7. Eu sei, Deus falou, é 23. Não tem como dar errado. Só falta 7 agora. É o número da perfeição. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Ecanava suia paragasteregue savanava ueba umicancho ide subia candaraia. Só está faltando 7. Eu quero vencer hoje. Eu quero vencer esse desafio hoje, da gente chegar a abençoar mais a obra do Senhor. Só está faltando 6. Só está faltando 5. Só está faltando 4. Perdeu, Satanás. O nome de Jesus vai ser glorificado. Só está faltando 3. Só está faltando 2. Só está faltando 2 pessoas. Só 2. Só 2. Olha aí, Brasil. Só está faltando 1. Só está faltando quem é o último? Quem é o derradeiro? Só está faltando mais ninguém, porque Deus é fiel. Para quem achava que ia estar na terça-feira à noite, de frente para o mar, eu digo, eu vou para uma prazinha, Jesus, eu mereço. Eu vim foi trabalhar, eu vim foi adorar, eu vim foi glorificar. A igreja aplaude mais forte, Jesus. Orar. Quem vai feliz para casa? Quem é um cristão aí de verdade, autêntico? Em nome do Senhor Jesus, Deus vai abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Deus vai proteger, Deus vai prosperar. Nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, vamos nos alegrar bastante. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado por essa noite tão maravilhosa, onde Deus nos presenteou com essa mensagem. Quem foi presenteado com essa mensagem hoje? Irmãos, não esquece também de adquirir a tua camisa do Congresso Ceará Pentecostal quando sair. Eu acho que tem cantina também. Estenda as suas mãos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde.
Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor Deus sobre ti levante seu rosto, te dando a paz que excede todo entendimento. A graça do Senhor Jesus, o amor do Deus que é Pai, e a comunhão, as consolações, o governo absoluto e maravilhoso do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus e o Israel de Deus. Quem crê, diga amém.